Então, voltando, vamos continuar nosso cálculo, certo? Corta para a tela e vamos acompanhar o raciocínio. O que eu quero fazer? Transformar 3 GB em megabytes. Então, a equivalência, eu já coloquei para vocês ali, é de 1 GB, aproximadamente 1000 megabytes, certo? Você olhando naquela tabelinha, giga está acima do mega. Então, por isso essa lógica. Lembra que o sucessor tem sempre 1024 do antecessor? Lembrando de novo que aqui eu tirei o 24. E aí o que eu quero fazer? Eu quero 3 GB em megabytes. X, regrinha de 3, como eu disse, simples, diretamente proporcional. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou cortar o gigabyte, que é a unidade igual. X vai ficar igual a 3.000 megabytes. Então, você lembra como é que faz isso? Tem um famoso cruz credo. Joga para a tela aqui, para só fazer o cruz credo aqui rapidinho. E aí você faz, né, aquela multiplicação cruzada, certo? Lembrou? Então, você tem o 3 multiplicando com 1000. Portanto, o resultado, 3.000 megabytes. Ok? Vamos apagar aqui, tirar essa bagunça da tela e continuar a nossa análise. Olha só, vamos continuar ali o nosso cálculo. Então, eu fiz ali, descobri que 3 GB é equivalente, 3 GB equivalente a 3.000 megabytes. Voltando para o nosso cálculo anterior, eu tinha 7.500, agora eu vou somar com o que eu encontrei, ou seja, com 3.000 megabytes. Meu total vai ficar de 10.500 megabytes, certo? Mas aí lembra que eu disse também que lá nas respostas eu vi opções com mega e vi opções com giga. O que eu recomendo? Eu pego esse valor, 10.500, e transformo ele para gigabyte. Como? Vamos fazendo passo a passo de novo, acompanha na tela aí. Então eu tenho um total de 10.500 que eu quero transformar em gigabyte. Então vamos para o quadradinho, acompanha lá. 1 GB, a mesma equivalência de antes, olha só. Equivale a 1000 megabytes. O que eu quero transformar agora? Então, eu quero transformar 10.500 em giga. Por isso, meu x está embaixo do gigabyte. Relembrou? Tranquilo. Então, mesma lógica de antes. Cruz credo, eu vou cortar o mega nesse caso, que é a unidade idêntica ali, eu vou tirar. E o x vai ser igual a... Então, rapidinho, corta ali só para a gente relembrar esse cruz credo aqui rapidinho. Então, já vou colocar o valor aqui, o x vai ser igual a 10,5. Né? Só para relembrar mesmo. O x multiplicou com 1000. O que tem então? O 1000 estava multiplicando desse lado. E eu já fiz direto aqui, ele passou o quê? Dividindo, certo? Ele já passou dividindo. E aí eu tenho que lembrar o seguinte, 10.500 vai ficar dividindo, vou passar para o outro lado aqui, dividindo por 1000, certinho? E aí eu vou cortar, cortar. E aí eu tenho 105 dividido por 10. Minha casa decimal, a vírgula, vai andar para a esquerda uma vez, tá? Só para relembrar mesmo. Então, por isso, meu cálculo, 10,5. Gente, não vale usar a calculadora aí, tá? Até porque na hora da prova você não vai poder utilizar. Bom, então veja o total que eu obtive ali. 10,5 gigabytes. Eu tenho agora os totais em gigabytes, que é o quê? 10,5 gigabytes, mais eu vou somar com quem? Oh, desculpa, agora não tem que somar mais nada, agora eu dei uma viajada aqui. Já tem o total, esse aqui já é o total, eu só transformei ele para gigabyte, tá? Então vamos lá, vamos analisar em cima da questão. Voltando para a questão, eu tenho, pretende-se armazenar 15 vídeos, 500 megabytes cada, e um outro vídeo de 3 gigabytes. Então nós descobrimos o total, isso aí deu 10.500 megabytes, e o mesmo total só transformado para gigabyte é igual a 10,5 gigabytes, certinho? Agora eu vou analisar, só que tem um detalhe, tem um pequeno peguinha nessa questão. Eu tenho uma quantidade de vídeos, que deu ali, né, aproximadamente 10.500 megabytes, ou aproximadamente 10,5 gigabytes, e eu quero armazenar em um local. Corta para cá rapidinho. Então, olha só, imagina que eu te dou 10,5 litros de água. Você tem que armazenar aquilo no recipiente. Só como eu disse, lá tem um peguinha. Eu quero armazenar 10,5 litros de água. Cabem dentro de uma caixa d'água, só exagerando um pouquinho, de 1.000 litros? Lógico, chefe. Pô, tá de brincadeira. Lógico que cabe. Cabe. Sobra muito ou pouco espaço? Ah, vai sobrar demais para 1.000 litros, para 10, né? Pegou a lógica? Joga para cá então. Corta na tela. E aí na tela tem uma palavrinha que é o peguinha. Qual a quantidade de memória
mínima. Então veja que tem um verdinho piscou aí, né, para chamar a sua atenção. Eu quero a memória mínima para colocar isso. Então vamos lá. Vamos fazer a análise agora. Partindo dos totais que eu tenho ali, eu quero saber a letra A. 10.500 megabytes cabem dentro de 1.500 kbytes? Então imagina que eu tenho um recipiente, pode cortar para mim aqui. Imagina que eu tenho um recipiente onde eu posso armazenar 1.500 kbytes. Quanto é que eu tenho lá? 10.500 megabytes. Lembra da aproximação que eu fiz antes? 1.500 kbytes vai dar pouco mais de 1 mega. 1 mega é alguma coisa. Não vai caber. No nosso caso, fazendo por 1.000, vai dar 1,5 mega, exatamente, né? 1,5 megabytes. Se eu tenho 10.500, tranquilo, corta para lá, vamos continuar a nossa análise. Aqui ficou fácil. Eu tenho um total ali embaixo ó, de 10,5 gigabytes. Eu consigo colocar 10 dentro de 8? Não, não dá, Jefferson. Eu consigo, letra C agora, eu consigo colocar 10,5 gigabytes dentro de 80? Pô, agora dá. Dá. Sobra muito ou sobra pouco? Pô, Jefferson, 10 dentro de 80 vai sobrar razoavelmente aí, né? Uma quantidade considerável. Beleza. Pode até ser que a letra C seja a minha resposta. Eu vou continuar a minha análise. Letra D. 10.500 megabytes cabem dentro de 503 megabytes? Não, Jefferson, não cabe. Tá. Agora o detalhe. 10.500 cabem dentro de 12.000? Cabe, Jefferson. Então, corta para mim. Qual é a nossa opção? Qual é a memória mínima? Aquela que eu vou colocar a quantidade de dados e vai sobrar o mínimo de espaço. Letra E. Certinho? Então, ratificando, letra E. Ok? Difícil? Não. Mas tem que praticar? Tem. Ok? Vamos então agora para um outro exemplo, então, um outro exercício, certo? Envolvendo aí cálculos. O que eu vou perceber agora aqui? Eu vou perceber o seguinte, está olhando a tela aqui, um arquivo cujo tamanho é de 7.900 kbytes, não cabe, então eu tenho que enfatizar nessa negação aqui, ó, não cabe, ele está dizendo que não cabe, em um diretório que possui 0,5 gigabytes de espaço livre. Perceba que ele brincou um pouco aqui, jogando o quê? Unidades bem diferentes, tá? Bem diferentes assim, ele colocou um intervalo de uma unidade entre outra. Veja que ele vem no K, pula o mega e vai para o giga. E brincou com a vírgula. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos aqui para o quadro, eu vou jogar aqui na tela, e aí eu tenho aqui um arquivo, deixa eu pegar aqui um pincel preto, melhor. Eu tenho um arquivo, veja que eu vou colocar um A de arquivo, tá? Um A de arquivo que tem 7.900 kbytes, certinho? E eu tenho do outro lado um diretório, ou seja, um espaço, a vasilha, né? Uma comparação bem esdrúxula, que tem 0,5 gigabytes de espaço. Então, o que eu quero fazer? Armazenar um arquivo dentro do diretório. Lembre-se que na questão ele disse que não cabe. Bom, será? Então, eu vou fazer essa análise. O que eu vou fazer aqui? Como as unidades estão diferentes, estão distantes uma da outra, separadas pelo mega, eu vou transformar os dois para megabyte. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui 1 megabyte, tem aproximadamente, vejam que estão bem distantes, aquilo que eu havia dito antes, não é uma questão de múltipla escolha, mas as unidades estão distantes. Me dão, portanto, a liberdade de trabalhar com o quê? Com 1.000. 1 megabyte tem 1.000 kbytes, certo? Então veja que eu tenho o costume de cortar o zero aqui, até esqueci aqui em cima, cortei agora, para identificar o zero como zero, certo? Então é um costume na informática que nós temos. O que eu quero transformar? Eu quero transformar 7.900 kbytes em megabytes. X. Então, vou fazer aquela regrinha do cruz credo. X, já vou cortar o kbyte aqui para que eu não esqueça. E aí vai ficar, lembrando, o 1.000 vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou ter 7.900 dividido, 1.000 está multiplicando aqui, passou dividindo.
Tranquilo? Então, cortou 0, cortou 0, cortou 0, cortou 0. 79 dividido por 10, esse 0 aqui, só o cortezinho, né? Vai ser igual a, andou com a casa, 7,9 megabytes. Tá? Então aqui, nesse pedacinho aqui, nós fizemos o cálculo de quem? Do arquivo. Então esse aqui é o arquivo. Então ele tem um tamanho aproximado de 7,9 megabytes. Vamos pegar agora o diretório. E eu quero transformar para megabyte. Então eu vou ter que lembrar que 1 gigabyte tem aproximadamente 1000 megabytes. Não liga muito para a letra, porque a minha já não é bonita, mas aqui é mais complicado de escrever. Bom, então veja só. O que eu quero transformar? 0,5 gigabytes. Vai ser igual a x. Vamos fazer o cruz credo? Vamos tirar o giga e vamos multiplicar. X é igual a 0,5 vezes 1000. Lembra que isso aqui, em fração, é isso? Vezes 1000. Pá. Quanto é que vai dar isso? 1 vezes 1, 1000. Né? 1 vezes 1, 1000 não. 1 vezes 1000, 1000. Dividido por 2, x vai ser igual a 500, o quê? Megabytes. Esse aqui é o tamanho de quem? Esse é o tamanho do diretório. E aí, na boa, façamos a análise aqui. Ele está me falando na questão que isto aqui, 7,9 megabytes, não cabe dentro disso aqui. Então, qual é o espaço que eu tenho disponível, galera? 500 megabytes. Eu posso colocar, se eu te dou uma caixa d'água, voltando para o nosso exemplo da água. Se eu te dou uma caixa d'água de 500 litros, você pode colocar lá dentro 7,9 litros de água? Pô, Jefferson, lógico que pode. Então, nós podemos voltar naquela questão. Vou apagar aqui primeiramente e voltar na questão. Você já deu um pause no vídeo aí, né, para copiar o cálculo. Então, não tem problema. Você controla o tempo. Você é dono do tempo. E aí, eu volto para a questão e marcaria na prova que esse item está o quê? Errado. Então, dando uma ênfase aqui, tá? Pode voltar para o slide, por favor. Então, dando uma ênfase aqui, que ele fala que não cabe, né? Não cabe, tá ok? Item errado. Vamos lá, continuando agora. Nós vamos passar agora para uma análise dos principais componentes internos do computador. Então, veja, se eu estou falando de componentes, né, sejam eles internos ou não, mas estou falando de componentes, parte física ou parte lógica da máquina? Isto, estou falando de hardware. Especificamente agora nós iremos falar então dos componentes internos, tá ok? Começando então aí pela nossa placa-mãe. Placa-mãe, e aí eu vou colocar o termo em inglês para você. Eu vou deixar o slide branco, eu vou pedir para ele jogar ali na tela, para que você me veja. E você vai anotar no seu caderno aí também que a placa-mãe pode ser chamada de motherboard, certo? Então, uma banca ou outra aí pode utilizar o termo inglês. Desculpa a letra aqui, mas não fica legal mesmo. Motherboard, colocou, copiou, ok. Vamos lá. Caiu o pincel, mas acontece. É ao vivo, a gente faz tudo ao vivo aqui. Vamos embora. Volta então, pode cortar no slide. Corta para o slide. Vamos fazer essa análise então. Placa-mãe, já colocou o termo em inglês, motherboard. Vamos dar uma olhada aqui onde normalmente eu encontro a placa-mãe. Então, ela vai estar aqui ao fundo. Isso aqui eu estou analisando, tá? Um computador de mesa, chamado desktop, tá? Então, ela está lá. Qual é a primeira observação que eu tenho? Veja o tamanho da placa-mãe em relação aos demais componentes. Isso é importante, sim. Nós já tivemos provas em que ele colocou a imagem da placa-mãe para que o candidato fizesse análise e soubesse que componente era aquele. Então, de repente, você que mexe aí e tal, está pegando só um direcionamento para concurso, mas trabalha na parte de informática, fala, Jefferson, para mim é tranquilo, ok. Mas vamos pensar naquele que nunca desmontou o computador. Né? Acontece, muita gente nunca desmontou o motor do seu carro, fazendo uma comparação bem esdrúxula. Bom,
Então veja a imagem, é importante. Já tivemos concurso, como eu disse, que cobraram a imagem da placa-mãe. O que eu preciso saber sobre ela? Ela, pode cortar para mim, ela, a placa-mãe, o nome mãe não é à toa, ela abraça, né, entre aspas, todos os componentes do computador são conectados à placa-mãe. Direta ou indiretamente eles vão à placa-mãe. Placa de vídeo, as memórias, o processador, o teclado, o mouse. Então a gente pode ficar aqui a noite toda falando, lembrando os componentes, eles vão estar conectados à placa-mãe. E ela é o maior circuito do computador. Deu para perceber ali, proporcionalmente aos demais, que ela é o maior circuito. Então são os detalhes aí mais importantes para que a gente comece a análise sobre a placa-mãe. Voltando, eu vou mostrar aqui na imagem, pode cortar lá para o slide. Eu vou mostrar para vocês alguns, né? Então, lógico, na imagem aqui não vão aparecer todos, mas eu vou mostrar alguns slots. Então você vai ver o termo aqui, ó, tá vendo no cantinho esquerdo aqui, apareceu o termo em inglês. Então, pode cair em prova em inglês. A tradução para isso aqui é um pouco feia, digamos assim, né? Meio grotesca, mas são chamados buracos, tá? Slots, eu vou lembrar de um buraco, de um local onde se encaixa algo. Então, esses slots que estão circulados, por exemplo, eu tenho aqui os slots, os primeiros aqui, amarelos, são slots PCI, e logo em seguida eu tenho os slots PCI Express, que é uma evolução, né, do slot PCI. O PCI mesmo já quase não existe mais, já foi embora. Mas eu tenho que saber dele para concurso? Tem. Então eu vou jogar para você aqui na tela, mesmo com a minha letra um pouco feia, eu vou jogar alguns exemplos de slots, tá? Que você pode ver em prova. Então pode cortar aqui, isto. Então vamos lá. Você pode ver na prova, alguns vão me xingar e falar, pô, isso não existe há décadas. Eu sei, tá? ISA já foi para o espaço há muito tempo. O PCI mesmo que eu citei ali é um pouco mais moderno, bem mais moderno que esse, mas também já está indo. Esse aqui também já teve sua época, que foi o AGP. Esse aqui, ainda se uma banca quiser cobrar uma maldade, ele tem um detalhe, tem uma observação. Nesse slot, eu só encaixo placa de vídeo, tá? Então, por exemplo, voltando aqui no ISA, o ISA eu poderia encaixar, né, na época que ele existia, uma placa de vídeo, existia placa de vídeo ISA, uma placa de som, ISA, uma placa de rede, com slot ISA. PCI é a mesma coisa, eu teria uma placa de vídeo, PCI, eu teria uma placa de rede, PCI, uma placa de som, tá certo? Agora o AGP não, ele foi um slot projetado só para placas de vídeo, tá ok? E aí hoje nós temos o PCI, aqui eu estou colocando a abreviação dele, tá? PCI Express. Tá ok? Então PCI Express, a sigla dele é essa mesmo. Então aqui eu tenho alguns dos slots mais importantes. Você vai dar um pause aí, né? Vai copiar e lembrar desses slots. E além desses, Jefferson, o que mais eu posso considerar como slots? Ok. Então vamos lá. Pode voltar lá para o slide, por favor. Olha só. Os exemplos que eu citei. Aqui vai aparecer no seu vídeo aí, ó, o nome de um outro slot. O socket. O socket é um slot, mas um slot específico também. Para quem? Processador. Então, se por acaso na sua prova ele disser aqui, no socket eu encaixo uma placa de vídeo. Não, tá? Socket, processador. Tranquilo? Já só preciso saber os tipos de sockets que eu vejo, né, de repente, em anúncios, eu vejo lá um processador 939, voltando um pouquinho no tempo também, né? 939, 1060 e tanto. Não. Para concurso, não. Tá certo? A não ser que você vá fazer uma prova específica de informática. Aí sim, você tem que se aprofundar um pouquinho mais nesses detalhes. Como não é o nosso caso aqui, não estamos tratando disso, estamos tratando de concursos, né, tanto nível médio quanto superior, essa videoaula aqui é suficiente para você, acredite em mim. Lógico, praticando, né, e colocando à prova o que você sabe. Então, o exemplo ali que eu disse, o socket, os slots de memória também, onde eu encaixo as memórias, também chamados de bancos de memória, tá ok? São exemplos de slot. Bom, então vamos lá. Continuando, vamos falar agora dos barramentos da placa-mãe, tá? E são exemplos de barramentos, veja só. Você pode chamar uma porta USB, que nós veremos já já sobre as portas USB, de barramento USB, tá? Caso você veja isso em prova, não tem problema, tá ok? Fica a dica. Esses barramentos, especificamente que eu estou me referindo, que está aparecendo na imagem aí,
É como se fosse, imagine, eu vou voltar à imagem anterior, esse fundo azul da placa-mãe aqui com zoom, tá? Porque aí, do jeito que está a imagem, não é possível ver. Mas, aqui então eu dei um zoom, né? Tanto no fundo da placa quanto na frente, eu terei isso aqui. O que são esses barramentos? Eles são fios impressos na placa-mãe, por onde trafegam dados e ou energia, tá? Dados e ou energia. Olha só que maldade, corta para mim. Uma questão de prova disse assim, os barramentos da placa-mãe, se referindo a eles, nos barramentos das placas-mães trafega essencialmente dados. Certo ou errado? Certo. Jefferson, mas são dados e ou energia? Né? As duas coisas podem acontecer? Podem. Mas aí tem um detalhe. Essencialmente quer dizer exclusivamente? Não. Então tem que tomar muito cuidado com a interpretação, tá? Muito cuidado. Volta e vamos continuar a análise aqui. Então, partindo dos barramentos, nós vamos agora analisar as principais portas da placa-mãe. Então aqui eu tenho uma imagem, vai mostrar para você o fundo de um gabinete. Aqui normalmente a maioria dos usuários já interagiu com essas portas, tá ok? Então tem aqui o fundo do gabinete. E aí, propriamente agora a placa-mãe com as suas portas. Então a gente vai começar a análise aqui com duas portas que também já estão caindo em desuso. Não posso dizer que caíram totalmente, mas nem vem mais nos computadores. Então, as primeiras portas que apareceram aí para você, foram as portas PS2. Então elas são utilizadas para quê? Conectar teclado e mouse. Então é isso que eu vou lançar aí na minha observação, tá? Portas PS2 são utilizadas para conectar teclado e mouse, tá ok? Próximo aqui nós vamos falar das portas USB. Então são as portas de comunicação universal. E hoje praticamente tudo é USB. Lembra lá atrás que nós falamos do plug and play? Então as portas USB aumentaram, exponenciaram o uso da tecnologia plug and play. Por quê? Corta para mim rapidinho. Porque antigamente, pelo menos a maneira correta, não é que todo mundo, né, fizesse dessa maneira, mas a maneira correta. Por exemplo, para você conectar um teclado no computador, você tinha que desligar o computador, conectar o teclado, ligar. Até porque ele não liga sem o teclado, né? Por padrão, ele não liga. Mas enfim, um mouse, uma impressora, tudo você tinha que desligar o computador. Muita gente não fazia e acabava queimando a porta ali de conexão. Às vezes funcionava e a pessoa, precisa desligar não, besteira. Mas com USB hoje realmente não precisa. Você conecta e desconecta os componentes, lógico, fazendo a remoção, interrompendo o funcionamento do dispositivo no sistema operacional. Você faz a conexão e a remoção do dispositivo, do pendrive, do HD externo, da webcam, por exemplo, que não precisa nem fazer a remoção, da impressora, sem o que? Desligar o computador. Então, uma grande vantagem. Hoje, o que nós temos aqui nas portas USB? Interessante que eu saiba isso para concurso. Nós temos as portas 2.0 e 3.0. É lógico, veio da 1, né? Mas o que interessa hoje, mais atual, mais moderno. No que elas se diferenciam? Para nós aqui, essencialmente, na velocidade da transmissão dos dados. Então, 3.0, mais rápida. 2.0, mais lenta em relação a 3.0. São compatíveis? São. Tá? Considerando a porta USB comum, convencional, os dispositivos serão compatíveis. Mas aí eu tenho que lembrar de um detalhe. Sempre vai prevalecer a velocidade do dispositivo ou da porta que for mais lenta. Então, se eu tenho, por exemplo, um pendrive 3.0 e vou conectá-lo a uma porta 2.0, eu vou conseguir obter o máximo de velocidade? Não. Vai mandar na velocidade a porta, porque ela é mais lenta. Ao contrário, eu tenho uma porta 3.0, rápida, mas eu tenho um pendrive 2.0, lento, mais lento em relação à porta. Vou conseguir utilizá-lo naquela porta? Vou. Velocidade de quem? Do pendrive, porque ele é o mais lento nesse caso. Tranquilo? Volta para o slide. Próxima porta para analisar são as portas FireWire. Talvez, né, poucos tenham ouvido falar dessa porta. Mas aqui nessa porta especificamente, você vai anotar aí o nome, já está na tela. E aí eu vou pedir para que ele jogue a imagem, para que eu possa anotar aqui. Ok. E aí você vai anotar que essas portas, elas são normatizadas pelo IE, mais um E, né? Pronuncia-se I3E, 1391.
I4, certo? E aí você pode ver isso em prova, tá ok? O I3E 1394 normatiza as portas FireWire, ou algo desse tipo. Quem é o I3E? Então nós conhecemos muito bem aqui no Brasil a ABNT. Talvez já tenha ouvido pelo menos falar da ABNT. Quem é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Só que as normas da ABNT, fica bem claro, né? Associação Brasileira, elas têm validade no Brasil. O I3E é o Instituto de Engenheiros Elétricos Eletrônicos. Então esse instituto ele cria normas e padrões que têm validade no âmbito internacional. É como se fosse um protocolo para que qualquer um queira construir um cabo ou uma porta FireWire, tem que seguir esse protocolo, esse conjunto de regras, para que a sua porta ou o seu cabo funcione, tá ok? Então fica a dica para você. Agora também fica a dica que isso não costuma cair muito, é muito raro na verdade. Já caiu algumas vezes, mas há muito tempo atrás. Então eu estou passando aqui mais por precaução mesmo, tá certo? Continua, volta para o slide. Então voltando para o slide, vamos aqui, paramos na porta FireWire. Vamos agora então sair vamos sair da placa-mãe, né, indiretamente, porque o processador vai ser conectado lá, mas vamos falar desse componente aqui, importantíssimo. Não posso falar que ele é o mais importante, porque o computador ele é um conjunto. Só o processador não faz computador, né? Então precisa da interação dos componentes e nós, obviamente, temos que entender essa interação. Processador, siglas CPU ou UCP, que é a sigla, né? O UCP é a sigla para ele em português. Unidade Central de Processamento, certo? E CPU é a sigla em inglês. O que eu tenho que saber sobre o processador? Bom, primeiramente o óbvio, que eu não posso deixar de falar. O que um processador faz? Ele processa, né? Então ele é responsável. Lembra quando eu faço a inserção de dados, eu fiz a entrada, aqueles dados vão ser processados. Então, quem faz isso é o processador. É até óbvio pelo nome dele e tudo mais, mas eu não posso deixar de citar isso. Bem, o que eu tenho que conhecer aqui também, Jefferson? Os fabricantes, tá? Algumas bancas já cobraram isso em prova, então é imprescindível que eu saiba isso. É extremamente relevante? Não. Até colocaria um nível aí médio para baixo. Vamos lá, você vai anotar aí. Você está vendo aqui, eu vou pedir para que ele coloque na imagem que eu possa escrever aqui. E aí você vai anotar aí o AMD, essa siglazinha aqui, ó, que eu acabei de destacar, certo? E do outro lado, Intel. Jefferson, Intel não é Pentium? Não. Pentium é uma linha de processadores da Intel. O fabricante é Intel, tá? Então você pode colocar no seu caderno. Principais fabricantes de processadores. 2 pontos. AMD e Intel. Lançou? Ok. Vou apagar. A gente possa continuar a nossa análise. Outro detalhe importante, e esse já caiu algumas vezes em prova, ou seja, podemos subir um pouquinho no quesito relevância aí de conhecimento, é a velocidade dos processadores. Como é que eu mensuro a velocidade de um processador, né? Um carro anda, ou tem um tanto de potência, né? Anda tantos quilômetros por hora, mas nós falamos que ele tem tantos cavalos. Como é que a potência, né, a velocidade do processador? Ela é mensurada, ela é medida em Hertz, tá? Então eu vou colocar o nome na tela para você. Velocidade do processador é em Hertz. Então por isso que quando você vê lá um processador e ele fala, voltando no tempo, né? 200 MHz. Então você percebe que isso aí ficou um pouquinho lá para trás, né? Saudosismo da minha parte, digamos. 200 MHz. Façamos uma análise disso aí. Joga para a tela ali, vou deixar tudo branco. E aí vem aqui para que a gente possa fazer uma análise. Olha só, 200 MHz. Jefferson, já ouvi esse mega. É um mega de milhão, só que aplicado aqui ao Hertz. Vou pegar outro pincel. Olha aqui. O que é 200? 200. 200 mega. Opa. 200 milhões. Milhões de quê? De Hertz. Aí o que quer dizer isso, Jefferson? Hertz é uma unidade que mede, digamos assim, quantas vezes alguma coisa acontece no intervalo de 1 segundo. Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia cronometrar aqui 1 segundo e ver quantas vezes eu consigo piscar os olhos no intervalo de 1 segundo, certo? Então, vamos lá, pronto, pisquei, vamos supor aqui 3 vezes.
eu consegui piscar os olhos 3 vezes no intervalo de 1 segundo. Ah, a velocidade com que você pisca os olhos, eu poderia falar então que é de 3 Hz. Certinho? Voltamos já já então, continuando esse bloco.